Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e que vocês tenham chuvas e bênçãos. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 20 de dezembro, a lição 13, ela tem como título O Juízo Milenar. A lição de hoje ela está baseada no livro do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3, também do livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 4 e 6, e no versículos de 11 a 13. E aqui é mencionado, que os santos, ou os justos, ou seja, as pessoas que foram salvas na segunda vinda de Jesus, tanto aqueles que estavam mortos, que foram ressuscitados e levados ao encontro com Jesus, e assim como também os vivos que estavam naquele momento. Este é o grupo de salvos, os justos, os santos, que esses santos, eles estarão participando do juízo milenar, lá no céu, quando eles passarão 1000 anos. E a Bíblia afirma que Jesus e os seus remidos, após a sua segunda vinda, eles subirão aos céus e lá ficarão por um período de 1000 anos. Ou seja, tanto aqueles vivos que mantiveram sua fé em Jesus, quanto aqueles que morreram na fé no Senhor e que foram ressuscitados naquele evento. E eles se encontrarão com Jesus nas nuvens do céu, nos ares, que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 a 17. E eles serão levados para as mansões celestiais, que o próprio Cristo, quando ele esteve entre nós, ele disse que ele iria preparar esse lugar para todos nós, e que após a sua morte no Calvário, ele falou que ele iria fazer realmente essas mansões para todos aqueles que crescem nele. Está lá em João capítulo 14, versículo de 1 a 3. E somente isso acontecerá após o milênio, esse juízo milenar. Após a cidade santa de a Nova Jerusalém, que ela descerá com todos os justos para a terra, e se tornará a casa, o lar eterno de todos nós, aqueles salvos santos no Senhor, que está lá em Apocalipse 21, versículo de 1 a 3 e versículos de 9, capítulo 9, versículo 11. E esse período de 1000 anos que os santos passarão no céu, a terra aqui permanecerá assim desolada, sem ninguém, e aqui sim será a prisão de Satanás e de seus anjos malignos, porque eles não terão mais a ninguém a atentar, eles ficarão desolados aqui, ficarão como uma prisão que menciona em Apocalipse capítulo 20. E o apóstolo João, ele tem essa visão das pessoas que estão lá no céu, e ele fala em Apocalipse 7, versículo 9, e olha o que ele diz, Depois dessas coisas, vi eis que grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, que é Jesus, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, que está lá em Apocalipse, versículo 7, capítulo 7, versículo 9. Então o apóstolo João, ele vê realmente as pessoas salvas lá nas mansões celestiais. E este texto aqui prova que os seguidores de Jesus serão levados para o céu logo após a segunda vinda de Jesus, o que concorda com a promessa de João, que registrou no seu evangelho as palavras que Cristo nos diz, que o próprio Cristo disse realmente quando esteve entre nós.
Olha o que ele diz, ó, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Ou seja, na volta, na segunda vinda de Jesus, ele levará os santos e os justos para as mansões celestiais. E nós estaremos com ele mesmo, com Jesus. E ele ainda continua, para que onde eu estou, estejais vós também. Que está lá em João capítulo 14, versículos 2 e 3. Por isso que Jesus dá uma resposta, né, a Pedro, quando ainda eles estavam no seu ministério aqui nesse mundo, onde o discípulo Pedro queria ir junto, porque quando Cristo falou que ele iria morrer, né, ressuscitar e ascender aos céus, e Pedro mencionava que queria ir junto com Jesus. Daí Jesus dá a resposta para ele. Olha aquele dia o que Jesus diz: para onde eu vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguireis. Está lá em João, capítulo 3, versículo 36. Então, aqui Jesus falando mais tarde, seria quando na segunda vinda dele, ele levaria todas as pessoas para as mansões celestiais. Ou seja, na sua segunda vinda, todo aquele que estiver pronto àquele evento, os levaria ao céu. E finalmente está chegando esse tão grandioso dia, tão esperado, para nós irmos para a casa do Pai. Porém, o juízo não acabará na volta de Jesus. Porque até aquele momento acontecer, nós temos o juízo investigativo, que é o juízo que nós estamos passando agora até a volta de Jesus, para decidir quem seria salvo ou não. É um juízo que é feito em cada um de nós. Na realidade é um juízo assim comprobatório, né, do que nós estamos fazendo. E é escrito nos livros nos céus, para que ninguém tenha dúvidas quanto ao procedimento, né, divino da salvação. E todos os processos, né, do juízo divino tem por primeiro objetivo justificar o caráter de Deus, que nesse mundo Satanás tem procurado denegrir e fazer acusações graves, né, contra Deus, que ele diz que Deus é autoritário e está levando as pessoas ao engano, dizendo que Deus é injusto em controlar, né, seus filhos, as suas criaturas. E o segundo ponto que nós vemos aqui é mostrar a imparcialidade de Deus relacionado, né, às recompensas que ele dá aos seus justos, aos seus filhos que aceitaram Jesus. E o terceiro ponto é um dos objetivos assim, maiores desse juízo, que é demonstrar que haverá justiça para aqueles que afrontam a Deus e não quiseram aceitar Jesus como seu Senhor, ou seja, os ímpios. E o quarto ponto desse objetivo, né, do juízo é desaparecer, né, dispersar todas as dúvidas que pudessem levar a outra rebelião dos ímpios, né, e assim eliminaria o mal. O grande juiz de toda a terra, o grandioso Deus, assistido assim por anjos celestiais, o nosso sumo sacerdote no tabernáculo celestial, no caso Jesus, ele entra no lugar santíssimo, né? Ou seja, ele sai do lugar santo para o lugar santíssimo, né? E ali comparece na presença de Deus, a fim de entregar aos últimos atos de seu ministério, em prol do homem, em prol do ser humano, para realizar a obra do juízo investigativo, que foi a visão que Daniel, no capítulo 8, versículo 14, fala e menciona que o início desse juízo investigativo, ou juízo pré-advento,
que ele aconteceu em 1844, né? Quando Daniel ele tem um sonho, né? Uma visão, e que é afirmado para ele, os anjos afirmam para ele, que em 2300 tardes e manhãs o santuário celestial seria purificado, tá? E se você tirar o ano de 457, que é mencionado também, que foi a ordem que partiu para a reconstrução de Jerusalém, você diminui desses 2.300 anos, dá no ano de 1844, né, que deu início ao juízo investigativo. E agora no juízo milenar dos ímpios, né, e dos anjos caídos, acontecerá após o milênio, então, né? E o julgamento será feito com a participação dos santos, dos salvos, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. E os santos devem participar do juízo milenar, porque Deus ele é justo, é um Deus que dá oportunidade para as pessoas que o amam, que os santos são salvos, eles avaliem, né, os registros celestiais e vejam a transparência da justiça divina. E que eles avaliem todos os casos, né, caso por caso, às vezes até um parente que não se salvou, amigo, pode ser, talvez até os seus pais, né, que eles não sabem por que os seus pais não estariam no céu. Então ali é o momento realmente de ser aberto esses livros e que realmente é visto por que eles não estão lá. Onde Deus trará as razões porque os ímpios não foram salvos. E aqui a intenção de Deus é que se possa, não é a intenção de Deus, né? Que se possa reverter o caso ali. Porque já está decidido, né? Já está condenado. É só uma explicação e dar os motivos porque Deus realmente não permitiu que alguém deles estivesse no céu. E se mostrar por que foi o efeito essa condenação, por que foi feita essa condenação. E aqui Deus será vindificado e todas as dúvidas serão sanadas e verão que o mal não compensa. Lembrando, né, que nesse momento que os justos participam desse juízo, eles estão lá no céu, né, passando os 1000 anos, né, com Jesus. E por isso que vem o nome de juízo milenar, né? E os justos terão acesso a todos os processos detalhados, né? Bem transparente, e onde pelos livros, né, celestiais, que mais uma vez eles serão abertos, né, diante dos justos e mostrar caso por caso. Está em Apocalipse 20, versículo 4 e 12. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo, para que elas aceitem a Jesus como Salvador. E quando você aceita Jesus como Salvador, a sua mente se abre e você começa a ter mais entendimento da palavra de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando na sua mente, porque o Espírito Santo te ajuda a entender, te dá sabedoria para você entender o que é o juízo pré-advento, o que é o juízo milenar, para que você possa realmente ter a certeza de que você tem um Deus justo. E além do mais, quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, Deus dá esse presente para você, meu amigo, que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai te levar-te para as mansões celestiais, onde Ele, Jesus, foi preparar um lugar para mim, para você, meu amigo, para você, minha amiga, para seus familiares, a todos que aceitarem a Jesus como Salvador. E sabe por que Deus quer fazer isso com você, meu amigo, com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo
João Carlos Amorim.